Boa noite, meus amigos. Estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, Núcleo Jesus Gonçalves, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, para realizarmos o nosso primeiro painel espírita, que tem por tema o ser imortal. E hoje nós recebemos a nossa amiga e nossa irmã em Cristo, Michele Pires Jesus, que vai realizar a última palestra do nosso painel espírita. E o tema que a Michele vai conversar conosco é Evangelho e Educação, Jesus e Kardec. Então essa será a nossa última palestra do nosso painel espírita, que teve o tema o ser imortal. Então, antes de nós começarmos o nosso trabalho, queremos também lembrar que a Michele é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E sempre agradecemos a ela ter carinhosamente nos atendido, lembrando que Francisco paga em dobro, assim eu fiquei sabendo, né? Então, Michele, muito obrigado. Você ajudou muito com essa nota que eu não sabia, mas assim é ficar sabendo agora, tá? Então, um abraço aí para todos do CEOI, sua família. Então, nós vamos fazer a nossa prece agora de abertura do nosso painel espírita. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia e justiça, Jesus Mestre amado, aqui estamos reunidos online, mas na realidade nós somos uma grande família, para conversarmos um pouco mais sobre esse tema tão maravilhoso que é a educação de espíritos. Falarmos sobre o ser imortal, falarmos sobre Jesus, falarmos sobre Kardec, esse evangelho abençoado que o Pai nos enviou através do Mestre Jesus. Hoje, dia 5 de maio de 2022, estamos encerrando o nosso painel espírita, que com a ajuda do Senhor, Pai, de Jesus e dos nossos queridos amigos espirituais e o nosso irmão tão querido de todos nós, Francisco de Assis, foi um sucesso, pois todos os palestrantes trouxeram para nós seus conhecimentos que muito nos ajudaram e muito têm nos ajudado em nossa caminhada. Assim, vamos agradecer a todos, ao Pai, a Jesus, aos nossos orientadores, que tanto têm nos ajudado nessa caminhada, nessa encarnação, nos intuindo, nos consolando, nos estimulando, para que possamos prosseguir sempre em frente, seguindo os passos do nosso Mestre amado. Assim, Pai, nesse momento que sentimos essas vibrações amorosas vindas do teu coração nos envolver, queremos te pedir a permissão para iniciarmos a nossa palestra da noite de hoje em teu nome, em nome do amor, em nome de Francisco, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, como eu falei, essa é a nossa irmã Michele Pires Jesus, trabalhadora do CIOI, que vai conversar conosco, e o tema é Evangelho e Educação, Jesus e Kardec. Michele, você tem até 8h35, né? 20h35 para trazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. Amém. Vocês me ouvem e veem a minha tela? Maravilha, gente. Boa noite. Primeiro lugar, paz e bem a todos. Adoro essa saudação de Francisco de Assis, né? A gente desejar paz e o bem que a gente quer para nós, desejar para todos, né? Eu me sinto como se a gente estivesse fazendo lá no CEOI, porque as carinhas que eu vejo no vídeo são todas que a gente morre de saudade, né? E são todas conhecidas, isso dá um conforto muito grande pra gente, né? Porque eu sei, a gente olhar pra carinha de vocês, tipo, eu tô em casa. É muito bom. Bom, falar de evangelho e educação, Jesus e Kardec, desafio. Quando a Rose passou o tema para mim, eu falei, meu Deus, isso dá um seminário, como é que eu vou trazer em 1 hora? O que é importante? O que eu vou trazer diferente? Porque evangelho a gente fala todo dia.
educação faz parte da nossa conversa, né? Porque a gente é espírita, a gente fala o tempo inteiro de transformação, reforma íntima, educação, educação de espírito. Desde que eu entrei no CEO, eu escuto educação, educação, educação. E eu confesso que foi no trabalho do CEOI, na pedagogia, no curso de Pedagogia de Sentimento, que eu aprendi muito com a casa, aprendi muito com o trabalho da Márcia, com a Márcia Carijó naquela época. E aí a gente foi trazendo esse conceito de educação para os cursos, para que a gente realmente fosse nessa direção, porque a casa tinha esse conceito, né? O Centro de Educação, Orientação Espírita. Então, vai ser um desafio hoje trazer algo diferente para vocês, mas eu espero que eu possa trazer hoje algumas gotas de algumas reflexões que eu fiz durante esse estudo, que para mim foi muito importante, para que a gente possa enriquecer, né, esse nosso conhecimento sobre o Evangelho e a educação. Jesus e Kardec é um grande desafio falar sobre Jesus, e desafio maior para mim falar de Kardec, porque eu não me sinto ainda preparada para falar de Jesus nem de Kardec, até porque me falta conhecimento ainda para compreender Jesus e me falta conhecimento para conhecer Kardec e compreender a cabeça de Kardec. Mas a gente está a caminho, né? Então vamos lá. O que é educação? Vamos começar a falar de educação. Educação, a gente fala disso, a gente confunde muito a educação com a escola, a gente fala isso com os filhos, né? Então, assim, a gente tem muitos filósofos, tem vários que trazem conceitos de educação, desde a Grécia Antiga, desde falar de Sócrates, Platão. Não adianta trazer todo mundo, né? Eu peguei dois. Dois que eu gosto muito, porque a gente já, dentro do curso de Pedagogia de Sentimento no céu, a gente falava muito de Comênios, né? Eu vou até tirar aqui um pouquinho esse vídeo, vocês conseguem ver a tela toda, né? Então, Comênios, ele veio um século antes, praticamente, de Pestalozzi, que é outro que eu amo de paixão. E Comênios, ele tinha o conceito de educação da construção do homem, desenvolvimento de virtudes, tá? Então, ele dizia que todo mundo tinha que ter acesso a essa educação que desenvolve, que transforma o ser humano. Não importa se é rico, se é pobre, se é mulher, se é homem, se tem deficiência física ou se não tem, todo mundo tem direito a esse conhecimento, porque ele dizia, se você não entra, se a educação ela não é feita, aquele homem permanece ignorante, e se ele permanece ignorante, ele vai sofrer. Então, o conceito para ele de educação é livrar da ignorância para alcançar uma felicidade que vem através do quê? Da ação virtuosa. Aí eu vou saltar um século para falar de Pestalozzi. Pestalozzi é incrível, incrível, daria um seminário só para falar dele. Porque Pestalozzi, ele trouxe a pedagogia do amor. Então, Pestalozzi, ele dizia que o conhecimento, essa educação é um desenvolvimento gradual e progressivo, né? Kardec foi discípulo de Pestalozzi. E dentro do espiritismo, o que a gente fala? Gradualmente eu vou crescendo, eu vou me aprimorando de forma progressiva sempre. Certo? Kardec foi discípulo de Pestalozzi, estudou com Pestalozzi e trouxe muito desses conhecimentos para a pedagogia dele. Não tinha como ser diferente. Então, Kardec, já desde muito jovem, já seguia os passos de Pestalozzi. Então, Pestalozzi, ele acreditava muito nesse desenvolvimento das qualidades do homem. Então, para ele, todos nós temos qualidades que precisam ser desenvolvidas. É como se tivesse um germe dentro de mim. É como a árvore. A semente, quando eu tenho uma semente de qualquer fruto, pegar de uma mangueira qualquer, né? Aquela semente da manga, ou pode ser uma semente grande, ou pode ser uma semente pequena, de um grão de feijão. Ela já contém a árvore que vai ser, a planta que vai ser, uma pequena semente. Então, Pestalozzi dizia a mesma coisa, olha, todos nós temos esse germe das virtudes dentro de nós. O que eu preciso fazer? Eu preciso despertar isso que está dentro. Eu preciso despertar e trazer isso para fora
do ser humano. Só que ele fazia isso com as crianças, porque ele acreditava que tinha que começar com a criança. Eu posso aplicar isso para tudo? Posso, o conceito é o mesmo. E a gente diria, ele veio antes do espiritismo, né? Mas a gente fala isso dentro do espiritismo. Todos nós temos esses germes. Então ele já dizia isso, ele já tinha a intuição desse conceito que foi trazido só depois pelos espíritos. Aí, desculpa que eu passei mais de um. Qual o propósito da educação? Aí eu vou trazer aqui Emmanuel, Pensamento e Vida, que é um livro que eu amo porque contém um ensinamento que muda a nossa cabeça com relação à nossa responsabilidade, a entender a extensão da nossa responsabilidade. Então, Emmanuel, ele traz nesse livro o conceito do propósito. Então, a educação para Emmanuel é formar homens. De novo, vem o germe da virtude. Olha a conexão com Pestalozzi. Eu faço surgir esse germe, né? É como se fosse a sementinha, tá lá dentro. Então, Emmanuel está dizendo, eu formo homens, é uma arte, porque eu faço tirar deles esse germe que está lá dentro, eu desenvolvo isso, e à medida que eu desenvolvo essa virtude, eu reprimo o vício. Então, a maneira como a gente entende de surgir a virtude e reprimir o vício, não é uma repressão de sufocar. A partir do momento que eu desenvolvo essas virtudes, é um processo natural que aquilo que é vício para a gente, que é o que leva o ser humano a sofrimento, ele acaba sendo reprimido, porque não tem espaço para ele. O espaço é só o desenvolvimento da virtude. E ele vai mais longe, diz, olha, essa tua virtude, isso que tem dentro de você como germe, é a tua luz. Então a gente vem aí com a metáfora do diamante. Então é como se tivesse uma grande pedra bruta que eu preciso burilar, preciso bater, quebrar ali, abrir para sair dali o diamante. Aí a gente lembra de Jesus quando dizia, olha, deixai brilhar a vossa luz. Então, todos nós, como seres divinos da criação, temos em nós o nosso potencial divino. Então, o que o Emmanuel está dizendo é, você tem o germe porque você tem o DNA de Deus. E se nós temos o DNA de Deus, porque Ele é o nosso Pai, eu sou herdeiro de Deus, então, esse DNA, ele só pode ser bom. Ele tem que ser amor, porque Deus é amor. Então, eu sou o amor. Precisa deixar sair essa luz. Agora, como isso se dá? Através do golpe, não tem outra forma, do buril, porque tem que lapidar, tem que tirar a casca grossa e tem para poder sair o que está dentro. E aí a gente desabrocha. Numa palavra, ele diz, olha, o objetivo de educar é desenvolver de forma igual, ao mesmo tempo, faculdades morais, físicas e intelectuais. Agora, vamos abrir isso. Então, educar é trazer de dentro o germe, desenvolver, aprimorar, fazer brilhar, tirar de dentro essa luz que está aí escondida, que está apagada, fazer ela surgir. Como que isso se dá? Através do desenvolvimento simultâneo das faculdades morais. O que é isso? O nosso sentir, do sentimento. Eu preciso desenvolver as nossas faculdades físicas, é o vivenciar. Não adianta, eu não tenho como só desenvolver o intelecto, que é o saber. Eu posso conhecer muito. Se eu não sentir e não vivenciar, se eu não vivenciar, eu não consigo sentir. Então é como se não tem como eu separar. Porque são duas asas, a gente já escutou isso, né? São duas asas que nos levam à perfeição. É a asa da sabedoria e a asa do sentimento. Não dá para voar com uma só, eu tenho que ter as duas. E quando a gente fala de sabedoria, a gente não está falando apenas do conhecimento intelectual. A gente está falando da sabedoria. A aplicação desse conhecimento de uma forma sábia. Não basta apenas conhecer, porque muitos de nós conhecemos muito, só que a gente conhece na teoria. E sem a vivência, a gente não consegue efetivamente provocar. Esse trabalho de educação, ele se inicia com a instrução, mas ele não se consolida se não há a vivência. Então, eu preciso desenvolver o sentimento, eu preciso desenvolver o meu intelecto
e eu preciso desenvolver a minha força de vontade também, desenvolver a nossa vontade enquanto espíritos para que a gente possa chegar lá. Então, praticamente é isso que é o conceito do Emmanuel a respeito da educação. Então, a gente não vê aqui a palavra instrução, porque instrução tem a ver com desenvolvimento do intelecto. Instrução é quando a gente vai para a escola, a gente recebe a química, a física. A instrução é quando eu sento para estudar o livro dos médios ou a Gênese e absorvo aquele conhecimento. Isso é instruir. Agora, o que é educar nesse conceito? Tá? Então, vamos evoluindo a ideia para a gente chegar nessa conclusão. Vou trazer a Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles, dentro da sua obra, né, toda a obra de Joana de Ângeles, e aí depois a gente vai falar de Evangelho, tem Emmanuel com Evangelho, mas Joana de Ângeles, o que ela traz para a gente como base de toda a obra dela? É o desenvolvimento e o despertar do ser humano e o desenvolvimento dessas nossas virtudes. Através de quê? Ela faz a gente despertar, é entender quem somos, para onde nós vamos e como a gente faz esse caminho por nós mesmos. Então, nesse livrinho é uma série, né, de momentos, tem momento de meditação, de saúde, é uma série maravilhosa. Nesse livrinho tem uma lição que fala sobre educação. E ela diz o seguinte, olha, a tarefa da educação é, sobretudo, de iluminação de consciência mediante a informação e a vivência do conhecimento que se transmitem. Voltando lá para Emmanuel, ela está falando a mesma coisa. Então, como é que se dá esse processo educativo? O processo educativo é iluminar a consciência. Eu recebo conhecimento, a instrução. Se aquilo não despertar em mim algo novo, o processo de educação não está sendo feito. Porque ele começa com o quê? Eu recebo um conhecimento, esse conhecimento faz sentido para mim. Se ele não fizer sentido para mim, ele é mecânico. Então, eu vou ser uma grande esponja absorvendo conhecimento, mas ele não está iluminando a minha consciência. Então, esse conhecimento que entra, que a gente absorve, e a gente absorve muito quando a gente se torna espírito, acho que aconteceu com muitos de vocês, não aconteceu comigo, a gente quer devorar tudo, né? A gente acha, nossa, por que eu demorei? Eu quero mais, a gente fica naquela avidez, né, de ler tudo. Só que o conhecimento, ele é gradual. Por quê? Porque a ignorância, ela beira o infinito. A gente nunca vai estar pronto, né? A gente nunca vai estar pronto com todo conhecimento, porque o conhecimento ele se constrói. E à medida que a gente vai progredindo moralmente, a gente vai se lapidando, essa iluminação, essa nossa consciência, ela vai despertando maior, vai abrindo mais. Muitos de nós já aconteceu de ler a mesma obra 2 vezes e ter 2 percepções diferentes. Lê o Evangelho. Você lê todo dia aquela lição. Um dia, você encontra uma frase que te chama a atenção. Outro exemplo, Evangelho de Jesus. A gente vai lá ler o Evangelho. Acha que entendeu. Mas o Evangelho tem tantas faces que toda vez que eu leio aquela lição e eu estou num momento diferente da minha vida, eu vou ter um outro entendimento daquilo. Vai agregando. Tá? Então, esse é o processo gradual nosso de realmente de progredir, de desenvolver. Então, essa iluminação de consciência, ela vem do princípio de que eu recebo informação, olha o que ela diz, a iluminação se dá como? Como é que eu ilumino? Ah, é só com conhecimento? Não. Eu ilumino quando eu me informo sobre algo que eu não conhecia. Aquilo me desperta a minha atenção, faz sentido para mim. E a partir do momento que aquilo faz sentido para mim, eu vou vivenciar, porque faz sentido. A educação, Emmanuel fala que ela não se dá por irritação. Ela não se dá impondo o conhecimento. Todas as vezes que a gente for num processo de educação e eu for impor o meu conhecimento ao outro, esquece que aquele outro não vai absorver. Tem que fazer sentido para ele. Então, Pestalozzi trabalhava esse conceito. Pestalozzi fazia com que as crianças, primeiro, compreendessem os conceitos antes de que a vivência daquele conceito era o que ele queria primeiro. Ele dizia assim, olha só, não adianta eu falar para você não ser egoísta, dividir os teus brinquedos, se eu não te der a vivência. Então, Pestalozzi fazia o contrário, era através da prática que ele chegava ao conhecimento. Percebe a diferença?
Não é através do conhecimento que eu chego na prática. Pestalozzi fazia o contrário. Ele dizia, olha, vai para a prática, vai na prática entender o que é, aí você vai entender o conceito, porque aí vai fazer sentido na tua cabeça. Isso é fantástico, esse conhecimento. Ney Lobo, na sua proposta da filosofia, né, de pedagogia espírita, é muito interessante a obra, porque eles tinham, eu falei, meu Deus, quanta coisa se perdeu, né, não teve continuidade. Eles faziam as escolas com vivência, como se a criança pudesse ter, tipo, uma Câmara de Vereadores, tivesse a prefeitura, e ele engajava aquelas crianças naquelas atividades, para que elas tivessem o senso moral e cívico antes que elas fossem realmente para a vida. E eu lendo isso, eu fiquei, nossa, que coisa fantástica, né? E a gente já não vê mais isso. Que pena, porque essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. Mas é um conceito interessante. Você vivencia aquele valor, ele faz sentido na tua cabeça e a partir daquilo, aquilo incorpora no teu hábito. Então é isso que a Joana tá... Iluminar consciência, gente, não é instrução somente. Aquilo que eu passo tem que fazer sentido para o outro. Se eu não conseguir conduzir o outro naquele caminho de fazer sentido, a educação não vai ser feita. Ela não vai se dar. Tá? E ela também não se dá por imposição. E aí, voltando de novo para o Emmanuel, ele diz, olha, a tua educação, ela se dá por recapitulação. Não tem como. Então, não é uma vez, né? É que nem dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, estão ensinando para a gente dirigir, a gente fica pensando, né? Bom, quando eu tenho que passar a primeira, quando carro de marcha, eu aprendi a dirigir em carro de marcha, né? Hoje em dia já não tem mais carro com marcha mecânico, tudo é automático. Mas eu aprendi a dirigir com carro com marcha manual. E aí a gente ficava eu tinha que pensar, que eu tinha que dar seta, né? Eu tô na ladeira, que marcha que eu uso, né? Então tinha que no início, é um processo ainda mecânico, porque eu preciso, quando eu entro num hábito novo, eu ainda preciso pensar um pouco de como fazer aquilo. A partir do momento que eu repito, aquilo se incorpora. E aí passa a ser o meu hábito. Então, quem dirige carro sabe, você não pensa mais para dirigir, você simplesmente entra no carro e dirige. E aquilo vai para o teu automático. Porque aí entra um outro conceito nosso, que é como o nosso cérebro funciona. Página, mas mais de 80% do que a gente faz é mecânico, é automático, porque o nosso cérebro iria ficar extremamente cansado se tivesse que processar todas as nossas atividades. A gente não suportaria a carga de energia que seria né, dispersa nesse momento. Então, mais de 80% que a gente faz é mecânico. Então, para que eu chegue nesse nível, imagina só, a gente está falando aqui de qualidades morais. Então, como é que eu incorporo isso em mim? É uma vez? É duas? Tanto que a Joana diz, olha, a tua primeira vez vai ser muito difícil. Você não vai gostar de fazer. Pedir perdão, por exemplo. Errei, vou pedir perdão. Ai, vai ser difícil. A primeira vez. Segunda também vai. Talvez a terceira, a quarta, mas uma hora vai ser incorporado. Então, o Emmanuel está falando a mesma coisa que a Joana fala nas suas obras. Eu estou educando a mim mesma, a gente está falando de educação de espíritos, né? Que foi o que a Rose falou no início. Eu estou educando a mim mesma quando eu recapitulo as lições. Por isso que nós repetimos padrões através das nossas reencarnações. Que padrões são esses? O padrão da usura, o padrão do egoísmo, o padrão da vaidade. Esses são os nossos padrões. Cada um com o seu. Mas qual é o meu padrão? Olha para a tua vida hoje. Quais são os pensamentos que a gente gira em torno? Quais são as nossas maiores preocupações? Aí está o teu padrão. Observa as tuas provas repetidas. As provas repetidas. É um padrão. Observa. Porque essa prova que se recapitula é porque eu ainda não estou suficientemente educada naquele tópico para que eu possa não precisar mais da recapitulação. Então, o olhar da prova já não é mais aquele olhar da punição, porque a gente confunde. A gente acha que tudo que a gente passa é expiação, tudo é karma, e não é. É prova. E eu preciso me provar, recapitular, para poder eu incorporar isso no meu hábito. Através da recapitulação, eu incorporo, a partir que eu incorporei,
O meu instinto já vai ser aquele. Eu não vou mais precisar pensar. É igual no carro. Eu não penso mais para dirigir. Porque eu recapitulei lições que me permitem hoje não pensar mais para dirigir. Parece simples, né? Mas a gente leva milênios nisso. Maravilha, porque a gente tem a eternidade pela frente. A gente está sempre aprendendo, né? E nesse processo em que eu estou me aprimorando, estou me despertando, a gente percebe que o quê? Que a educação é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente educa, a gente está educando e está sendo educado ao mesmo tempo. E tem que ser assim, porque a nossa missão enquanto espíritos, isso está lá no livro dos espíritos, né? Qual é a nossa missão enquanto espíritos? É ajudar, contribuir, colaborar com a obra da criação. Então, eu, quanto espírito, eu tenho um dever com a Rose. Eu tenho um dever com o Menezes. E ela tem um dever comigo. Menezes tem um dever comigo. Então, nós devemos uns aos outros. E Paulo já trazia isso numa lição. Ele dizia, eu devo a gregos e bárbaros. Por quê? A partir do momento que a gente se propõe a esse trabalho, cada interação que eu faço com a Rose, que eu faço com o Menezes, eu estou deixando algo de mim com eles e eles estão deixando algo deles comigo. É uma troca. Graças a Deus que é uma troca. Porque eu me educo e educo o outro e o outro me ajuda. Então a gente faz esse trabalho em conjunto, em fraternidade, numa lei de solidariedade que rege o universo. E isso está lá na nossa missão, lá no Livro dos Espíritos, a missão dos espíritos. A gente não consegue fazer esse processo de progredir sem que esteja ao lado de alguém. A gente não progride sozinho, isolado, numa caverna, meditando, igual um monge budista, tá? A gente precisa ter essa vivência para que a gente possa se doar e receber a doação do outro. E isso traz para a gente uma nova consciência de que o que eu estou deixando com o outro? O que eu estou dividindo? Quando eu interajo com a Rose, o que eu deixo para ela? Quando eu interajo com a Denise, o que eu deixo com a Denise? O que é meu? O que é meu? Que não é a minha posse material, é meu, que está dentro de mim, que eu posso me doar. O que é meu que eu dou para a Denise? E que ela vai tirar vantagem disso para o próprio progresso dela. E aí eu vou lá com Francisco de Assis, porque Francisco de Assis dizia, olha, isso já foi inclusive tema do seminário, né, Rosa? Vai e prega o evangelho. Se necessário, use palavras. Aí você pensa, pô, mas como eu vou pregar o evangelho sem usar palavras? Como assim? Porque sim, eu preciso pregar o evangelho através de mim. Então, eu preciso ser espírita não através do que eu falo, mas através do que eu faço. Silenciosamente. Tem uma frase que eu li no livro de Ney Lobo, que eu nunca mais esqueci, eu usei isso até numa época que a gente fazia curso de capacitação para educador, lá no CEOI, né? Que era mais ou menos assim. Aquilo que você faz, grita, fala tão alto que eu mal consigo escutar aquilo que você diz. Aquilo que você faz, grita. É mais ou menos assim, tá, gente? Grita tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. É a base da ação, do exemplo. Então, se eu quero educar, eu preciso exemplificar, porque senão eu não tenho crédito. Mais uma outra razão, que é para a gente se educar, porque através da nossa transformação é que eu vou conseguir transformar o outro, porque eu vou dar para eles, dizendo assim, olha, se eu consigo, toda aqui, né, calceta, como diz Manuel Filomeno Miranda, se eu consigo, você consegue, tá? Então, essa é a via de mão dupla. Vamos falar de evangelho, né? Porque o tema era evangelho, né? Evangelho e educação. O que é o evangelho? Aí a gente fala assim, né? Ah, Michele, o evangelho é a vida de Jesus. O evangelho tem evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, não tem? Não tem? Tem. Tem lá, né? Mas será que é isso? Será que isso realmente é o evangelho?
O que é o Evangelho? Porque a gente fala, não, o Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que os Espíritos nos ajudaram a entender. O que é o Evangelho? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Gente, quem é o evangelho? Primeira coisa, o que é evangelho? A palavra evangelho, boa nova, né? Boas notícias. Esse é o conceito do evangelho, né? Se eu pegar a palavra significa isso. Assim como educar significa tirar de dentro, botar para fora, né? Tirar de dentro, fazer um parto. Como acho que era Sócrates que dizia isso, né? Que a educação é como fazer um parto. Evangelho é boa nova. Aí a gente diz assim, não, Jesus trouxe a boa nova do reino de Deus. Quem era a boa nova? Quem era a boa nova? Jesus é o evangelho. Jesus é a boa nova. Jesus é a mensagem de Deus para nós. Eu estou te mandando a notícia boa. E essa notícia boa é Jesus. E a gente fica pensando que assim, então o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, Jesus segundo Mateus, Jesus segundo Marcos, Jesus segundo Lucas. Jesus é o guia e modelo da humanidade, está lá no Livro dos Espíritos, não está? Quem que é o modelo e guia? Jesus. Todos nós aqui internados na Mãe Terra estamos sob a tutela dele. Ele que nos governa, que nos guia a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, pertencentes a esse orbe. Então, ele é o Evangelho. Ele é a mensagem de Deus para nós, para dizer, olha ele. Você está vendo ele? Então, não é só o que ele trouxe de ensinamento, mas olha para ele. Isso é o mais perto que você entende do que era amor de Deus. Como a gente não consegue alcançar o que é amor de Deus, é só olhar para Jesus. Aí eu vou ter uma noção do que era o amor de Deus, porque é ele encarnado. Por isso é interessante, porque eu passei a entender melhor o catolicismo depois que eu virei espírita. Porque quando eu já estudei colégio católico minha vida inteira, né? E eu brigava com as irmãs, com as freiras. Eu dizia para elas, não acredito na sociedade de Adão e Eva. Como assim? Só vive uma vez. Imagina, aula de religião eu discutia com as irmãs. Elas queriam me matar. Porque eu não acreditava naquele dogma, né? Sem a fé raciocinada. E lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu já entrava nessas discussões. Mas eu passei a entender o catolicismo porque eles dizem o seguinte, olha só, é Deus vivo encarnado. Para eles, Jesus é o Deus vivo encarnado. E a gente fala, como assim, né? Jesus é um ser crístico, né? Mas por quê? Porque, de fato, é claro que a gente sabe que não é Deus que encarnou como homem, mas a gente olhar para Jesus é olhar para Deus. Eu e o Pai somos um. Ele disse isso. Ele não disse? Ele disse. Eu e o Pai somos um. E a gente não percebe. Tá? Tudo, sem tirar nem pôr uma vírgula. O que nós precisamos saber, Jesus já disse. Tudo, gente, não tem mais nada para dizer. Ele já disse tudo. Aí a gente fala assim, não, mas para lá, mas Kardec, a gente vai falar já já. Mas tudo o que nós precisamos saber, Jesus já disse. É só voltar lá. E eu garanto para vocês que cada vez que a gente vai no Evangelho, lá, Evangelho segundo Mateus, a gente vai ler uma passagem, eu vou ter entendimento diferente. Porque esses ensinamentos têm muitas faces. Se a gente pegar uma parábola da ovelha, tem pelo menos duas no Evangelho em momentos diferentes. Com significado, uma parábola tem muitas faces, muitos significados.
E a gente ainda não consegue alcançar, às vezes, nem o básico. Ou quando às vezes está no básico, não consegue alcançar ainda o todo. Porque isso é gradual que isso vai se dando. À medida que a gente vai despertando, iluminando a nossa consciência, isso vai vindo. A gente vai compreendendo melhor, porque é progressivo. E Jesus trouxe algo que a gente não. Eles classificam, né, como uma didática naturalista, a maneira como Jesus ensinava. E aí ele dizia, né? Jesus perguntam para ele, né? A gente lembra disso, né? Por que falas por parábolas, né? Os discípulos perguntam para ele, e ele fala assim: olha, porque a vós outros é dado o conhecimento para compreender, mas para eles não. Então Jesus ele trabalhava com o quê? O que é essa didática naturalista? Que a gente vai ver depois, tá? A gente vai reviver essa mesma didática mais lá na frente, muito tempo depois. Mas essa didática era o quê? Olha o teu ambiente. O que eu tenho nesse ambiente que eu posso usar para educar? Então, eu não adianta eu falar para alguém de uma realidade que ela não conhece. Eu tenho que assentar o conhecimento naquilo que é natural, naquilo que é o meu meio ambiente, que é aquilo que eu conheço. Porque senão não adianta, aquele conhecimento não faz sentido. O conhecimento tem que fazer sentido. Então, como Jesus era um pedagogo por excelência, por isso que ele trouxe para ele o título de mestre, né? É porque ele realmente era o único título que ele pediu. Ele falou, realmente, eu sou mestre. Mas não me chama de bom, porque só Deus é bom. Então, ele usava isso. E a gente vai ver esse mesmo método de ensino, de comparar, olhar os vídeos do campo, né? Olha a observação da viúva quando joga o óvulo dela lá no ofertório. O que ele está fazendo? Ele está usando aquele ambiente. Quando ele fala assim, olha, separai os bodes das ovelhas, não tem isso? Olha, quando o meu pai vier, quando o Senhor vier, vai sentar no trono e vai separar de um lado o lado esquerdo os bodes, do outro lado as ovelhas. Mas por que era bode, por que era ovelha? Para aquele povo daquela época fazia sentido. Ah, porque o bode é muito rebelde, ele cria problema, a ovelha é mais mansa, então ele separa os mansos daqueles que criam problema, dos rebeldes, dos renitentes no mal. Percebe? Isso que eu digo, que quando Jesus já disse tudo, ele já disse tudo. A gente que ainda não conseguiu entender tudo que ele disse. E aí, Pestalozzi, percebe? O conceito Pestalozzi fez a mesma coisa. Ele sentava as crianças na natureza. Ele disse assim, observa. Por que naturalista? Observa a natureza, observa o teu meio ambiente. Olha para a natureza, porque, gente, assim como eu sou um universo em miniatura. Se a gente tirar uma foto do corpo humano, a maneira como as nossas células funcionam, como elas interagem umas sobre as outras, é como o universo funciona. Eu vou para o micro, eu vou para o macro, a lógica é a mesma. Por quê? É baseado nas leis naturais. As leis naturais lá que a gente vai lá né, nas leis morais, existe uma parte do livro dos Espíritos, é lá, leis naturais, são as leis divinas. Tudo, o universo é regido por elas. Então, o meu corpo é a interação que eu tenho com os astros dos planetas, tudo obedece à mesma lei. Então, é interessante porque Jesus fez isso, Pestalozzi copiou o modelo, e aí Kardec vai copiar o mesmo modelo da observação, da análise, né? Essa linguagem que é, ao mesmo tempo simples, mas baseada em algo do meu ambiente, do natural. Tá? Usando sempre, lógico, né, a razão, que Kardec era extremamente racional, mas também a intuição, porque a gente tem isso dentro de nós, esse conhecimento, essa intuição dentro de nós, né? E aí, olha, Herculano, ele diz que Jesus usava a pedagogia da esperança, aquele livrinho muito bom, Pedagogia Espírita. Não sei se vocês conhecem o livro vermelho do Herculano. É um livro maravilhoso, que ele discorre, ele chega, né, nas conclusões do uso da pedagogia espírita, né? Então ele fala que Jesus pregava, ele fazia, né, o método dele, essa era a pedagogia dele, a maneira como ele ensinava era através da esperança, e de fato, né, que ele trazia você para um outro patamar. Então, quando Jesus vem, primeiro, o que ele encontra, né? Ele encontra
Eu estou do lado da rede, mas vai aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Estão conseguindo me ouvir ainda? Estão me vendo? Pode continuar. Maravilha. Então, o que eu estava falando? Estava falando que quando Jesus veio, ele encontrou o quê? Um povo que estava extremamente focado na letra e menos no espírito. Então, o que a gente tinha, né? Vai lá olhar o fariseu. Então, lembra dos diálogos que ele tinha com o fariseu? Então, o que ele batia mais forte? No culto externo. Então, Jesus estava trazendo o seguinte, olha, quantas vezes perguntavam coisas para ele, para tentá-lo, ele dizia, o que está escrito na lei? Ah, na lei está escrito, mata Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Então, vai e faz a mesma coisa. Você está me perguntando? Então, ele vem para despertar, para você sair do quê? Da letra. E ir para onde? Para o espírito. Porque não adianta estar ali conhecimento se eu não estou tirando o espírito daquela letra. Ah, mas isso se aplica para mim hoje? Sim, sim. Porque a gente só trocou de roupa. A gente estava lá e está aqui. E aí, quando a gente se atraca muito, né? Se apega tanto a conceito, esquece a vivência, a transformação, eu estou repetindo meu padrão farisaico. Porque eu estou apegada ao conhecimento, eu estou apegada à letra. Aí Paulo fala, né? A letra mata, o espírito vivifica. Tá? Então, Jesus fazia, ele entendia que isso era um processo, então ele ensinava de forma gradual. Até com os discípulos, foram noites e noites e noites que ele sentava com os discípulos para ensinar. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre essas noites de ensino de Jesus, é o Ave Luz. Quem já leu, um livro maravilhoso, cheio de lições, cada dia uma lição, cada um vinha com ele com perguntas e ele respondia. Ele preparou todo mundo. Com aqueles ali tinha conhecimento, né? Tem uma passagem do cego, aquele cego que é cego de nascença, que Pedro pergunta para ele, mas mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Mas espera aí, se ele era cego de nascença, como é que ele podia ter pecado? Né? A gente não percebe. Aquela passagem, os discípulos sabiam da reencarnação. Não teria perguntado quem pecou, né? Não tinha, não fazia sentido se ele era cego de nascença. Então, aquelas conversas existiam entre eles. Então, era o ensino aos poucos, gradual, respeitando o tempo. E, às vezes, a gente quer enfiar a goela abaixo da pessoa o nosso conhecimento. Aqueles a quem a gente mais ama, a gente quer que pense igual a gente, que conheça o que a gente conhece. A gente não tem paciência com aqueles que não pensam igual a gente. Isso não é seguir o modelo de Jesus. Então, se ele é o meu guia e modelo, eu estava estudando isso aqui, eu fiquei me perguntando, será que Jesus realmente é meu guia e meu modelo? Juro, gente. Porque a gente fala muito da boca para fora, mas será que realmente no meu dia a dia, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu olho para ele? Eu me questionei se realmente eu tenho essa vontade firme de toda hora olhar para ele como meu modelo. Adaptar esse conhecimento. Jesus, imagina, a gente não tem noção do que é um ser crístico. Para mim tá claro, eu não tenho noção nenhuma do que é um ser crístico, tá? Eu não, assim, eu consigo vislumbrar talvez como que o espírito crístico conseguiu baixar a luz dele, diminuir o conhecimento dele, baixar essa vibração, poder falar comigo. É como se eu estivesse falando com um cachorro, um macaco, que, meu Deus, não vai acompanhar o meu raciocínio. Como é que é a vibração de um pensamento de um espírito crítico? Aonde ele vai? Eu não tenho noção. Mas imagina, a gente olhar para um bebê e conversar com um bebê. Como é que ele vai me entender? Era Jesus falando com a gente. Então ele teve que diminuir. E muitas das vezes a gente, trazendo para o nosso conhecimento, agora para a nossa vida, né? Porque não adianta eu estar falando aqui de tanto conhecimento sem trazer para nós. Então vamos trazer para mim. Quando eu estou dissertando sobre a doutrina, quando eu estou conversando, estou lá conversando com o Menezes sobre a doutrina, eu quero parecer que eu sei muito? Ou será que eu estou respeitando o Menezes no conhecimento que ele tem? Porque isso é importante. Às vezes a gente se coloca de uma maneira
que para parecer mais, que a gente tem muito conhecimento, a gente volta a ser o fariseu lá de trás. Quando eu vou despertar alguém que está em erro, eu desperto como? Oprimindo. Mas Jesus não oprimiu. Quando ele falou lá com Madalena, em nenhum momento ele oprimiu Madalena. Então, Maria de Magdala, ele sentou com ela e falou assim, olha só, Maria, se Deus não quer a condenação do pecador por resto da eternidade. Quando ela se oferece para trabalhar com eles, será que eu posso trabalhar contigo? E ele falou, claro que sim, Deus não quer a condenação do pecador lá de eterno. Então, esse despertar sem oprimir, amparar sem compactuar com o erro, é o que é requerido de nós, se ele é o meu modelo. E não eu me botar numa posição que eu sei mais, com o outro que sabe menos eu oprimo, né? Com aquele que não pensa igual a mim, eu critico, eu descarto, eu excluo, quando a minha opção deveria ser seguir o modelo dele. Quando ele interroga, ele questiona, ele faz o outro pensar. Então, às vezes, a gente quer dar ânsia, né? Dar resposta para todo mundo. Quando alguém chega contigo e te pergunta algo, pergunta. Joga a pergunta para a pessoa, faz ela pensar. Esse é o processo educativo que a gente tem que levar para a nossa vida, né? De forma que, se há a educação é uma via de mão dupla, eu preciso me conscientizar que eu estou toda hora trocando com alguém. E essa é a minha responsabilidade, muito responsável, ser responsável por aquilo que eu estou doando para o outro, né? Bom, Jesus era, né, claro naquilo que ele falava, trazia os conceitos ali do que o povo vivia, do ambiente que eles viviam, por isso as histórias, né, as parábolas, aquelas histórias que faziam com que as pessoas entendessem, porque era a realidade delas aquela. Porque o objetivo dele realmente era despertar para os valores do espírito, mas de uma maneira lúdica, uma maneira sem opressão, sem impor, né, sem a imposição. E aí ele disse, né? Eu sou a luz do mundo, e de fato ele o é. Porque, imagina, Jesus está ali iluminando todo o nosso planeta, ele está sendo o nosso farol, a nossa bússola para dizer: olha, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, através de mim chegarás ao Pai. Então, como é que é isso? Como é que se dá isso? É olhando para ele. Por isso que lá atrás ele dizia: olha, se eu faço isso, faz o que eu faço, porque eu estou te dando exemplo, eu não estou te dizendo o que fazer. Eu estou te dando o exemplo do que você precisa fazer. E aí a gente chega na conclusão que, olha, evangelho é igual, é uma equação, né? Evangelhos é Jesus. Jesus é o mestre, é o guia, é o que mostra o caminho. É como se fosse assim, né? Aqueles. Tem uma palavra que a gente usa muito em inglês, que é o template, que é o modelo, né? Onde eu vou tentar me encaixar ali naquele modelo. E o trabalho dele é nos educar. Sempre foi nos educar, porque ele é responsável para que eu, Michele, Rose, Menezes, Denise, todo mundo que está aqui hoje, no planeta Terra, chegue à evolução de espírito perfeito. Esse é o trabalho dele. Por isso que ele dizia: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Porque ele está responsável pelo nosso processo educativo, pelo nosso progresso. E educar é libertar. Então, a partir do momento que eu aprendo a pensar por mim mesmo, e isso aí já vai começar a conectar com o espiritismo, porque se eu não consigo ensinar o outro e eu não consigo pensar por mim mesmo, então imagina, esse processo de educação, quando eu faço com o outro, não é ensinar para o outro, mas ajudá-lo a pensar por si mesmo, a chegar naquelas conclusões, para que ele possa encontrar o caminho dele, porque o meu caminho não é igual ao da Rose, não é igual ao do Menezes, não é igual ao da Denise. Cada um tem o seu caminho, o seu tempo para chegar onde precisa chegar. E aí, qual que é a chave para entender Jesus? Que chave é essa que vai abrir essa porta? Porque ele disse: eu sou a porta. Quem é a chave? Kardec. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Quem disse isso?
Não é a Michelle, gostaria de ter dito. Foi Emmanuel que disse. Adoraria ter dito isso, mas não fui eu. Emmanuel falou. Jesus é a porta. Que é aí, você vai lá na parábola da ovelha, do aprisco, leia uma parábola da ovelha do aprisco. Que ele vai dizer que ele é a porta do aprisco, o reino de Deus. Ele é a porta. Porque se eu sigo Jesus, eu vou formar o reino de Deus aonde? É lá fora? Não, é aqui dentro. E se eu formo aqui dentro, não faz diferença para mim se lá fora é um reino de regeneração ou se não é um mundo de regeneração. Porque aqui dentro eu já estou no meu reino, meu mundo de regeneração. E aí, imbuído desse sentimento, sendo o exemplo, eu vou estar ajudando a essa comunidade, a esse todo, porque eu influencio o mais perto que está em mim, que vai se influenciar, e assim a gente vai numa cadeia. Então, Kardec é a chave para quê? Para compreender Jesus. Gente, para entender Jesus, a gente vai através de Kardec. Então, toda a maneira como ele atuou, a pedagogia que ele trouxe, os conceitos que ele trouxe, como ele compilou, a maneira como ele fez, os ensinos dos espíritos, é para que nós possamos entender Jesus. Está lá no Evangelho. Então, tem uma lição no Evangelho que fala, olha, é ele mesmo que explicou até essa lição, é nem psicografia dos espíritos, ele diz assim, olha, Jesus falou tudo que precisava falar, porém, ele não foi compreendido na sua totalidade. Então, os ensinos dos espíritos vêm para a gente poder entender o que Jesus disse. Olha a importância da doutrina. Então, quando a gente olha, a gente pega lá, né, o livro dos espíritos, ele é um manual de educação integral do ser humano. Ele é o nosso manual. Então, ele ensina, ao mesmo tempo ele educa. Porque ao mesmo tempo que ele está me ensinando conceitos, está abrindo a minha cabeça, iluminando minha consciência, despertando meu interesse, né? Está fazendo sentido para mim aquilo ali, eu começo o quê? A me modificar, a incorporar. Então, Kardec veio compilando tudo isso para trazer uma nova concepção de homem. Imagina, numa época que o materialismo estava dominando. Ele abriu a porta e falou, olha só, tem um mundo aí fora, que é vivo, é real. E isso muda o caminho que a gente estava seguindo, né? Graças a Deus, a intervenção que foi feita aí de Jesus para nós, através de Kardec, trazendo esses conceitos. E Kardec, lógico, como discípulo de Pestalozzi, o que ele ia fazer? Usar a mesma pedagogia de Pestalozzi. Informar e formar, instruir e moralizar. E se a gente for analisar como que o livro dos Espíritos está estruturado, é interessante que você vê, olha, 4 partes. As causas primeiras está na Gênese, né? É como se abre o livro dos Espíritos, cada parte você vai fazer você vai entrar. Ele trouxe o livro dos Espíritos para mim, é um grande sumário. Ah, eu quero conhecer mais das primeiras causas, eu vou na Gênese. Quero conhecer mais do mundo dos espíritos, vou lá no livro dos médiuns. Quero conhecer mais sobre as leis morais, vou no Evangelho. E se eu pegar as leis morais, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as leis morais, gente. Pode pegar lá e fazer correlação, você vai encontrar. Se eu quero saber esperanças e consolações, céu e inferno. Código Penal da Vida Futura. Acabou. Esse é o compêndio. Livro dos Espíritos. Basta ler? Não adianta ler. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que refletir, botar em prática, discutir com o outro. Tá? Esse é o nosso processo educativo. Então, a gente já passou da fase de só receber e se encher de conhecimento, se inflar de ego para nada. Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E por que que o espiritismo é educação? Eu vou lá em Ney Lobo. Ney Lobo tem isso, né? Então, Ney Lobo, ele alinha o espiritismo com a educação. Por que que Ney Lobo diz que o espiritismo é educação? Porque ele promove a reforma íntima. A partir do momento que eu entendo quem eu sou, espírito imortal, tenho a eternidade pela frente, sou filha de Deus, herdeiro de Deus, eu tenho em mim os germes da perfeição. Eu só preciso fazer o quê? Me reformar. Fazer aflorar, tirar de mim o parto, né? Trazer para fora isso que está aqui dentro. Agora, se eu não trabalhar através da ação,
diária, isso não vai. É como uma plantinha, você botou lá a semente na terra, se não preparar a terra, não molhar, não dar sol, a plantinha não vai nascer. Aquela semente vai ficar ali sufocada. Então, a missão da doutrina dos espíritos e nossa missão enquanto espíritas qual é? Esclarecer, iluminar a mente do homem, de modo que ele descortine com clareza o roteiro que conduzirá ele. Quem disse isso é Vinícius. O trabalho da educação, eu repito aqui, não é instruir o outro, é ajudar o outro para que ele encontre o caminho dele, porque quando eu faço isso, eu estou libertando aquele outro. Esse é o nosso trabalho. É ensinar o outro a pensar por si próprio, a encontrar o caminho dele por si próprio, para que ele seja responsável pela própria felicidade dele. Isso é fantástico, isso não tem preço. E como que a doutrina ela trabalha, e quando a gente olha os tríciplos aspectos da doutrina, para ela não ficar só na questão, né? Porque é ciência, porque Kardec define o espiritismo como uma ciência. Mas como é que a gente põe isso na nossa prática? Então, a ciência, o que ela estimula em nós? A observação dos fatos, é observar os padrões, olhar a natureza, olhar o mundo à minha volta, isso é observação. Mas só isso não me leva a mudança de hábito. Então, aí eu vou lá para a filosofia, porque eu observo, se eu observei, eu questiono, eu reflito. Aí eu vou para o terceiro aspecto, a prática, que a religião dá. Então, eu tenho que conjugar os três. Se eu não conjugar os três, eu não tenho a doutrina dos espíritos, eu não tenho a educação. Ela tem que estar os três juntas. E aí ele explica, olha, se você conjuga os três, você vai ter elos irrompíveis. Que produz a educação, nem logo. Tá? Então, eu vou passar rapidinho isso aqui, porque, de fato, eu já falei sobre isso, ou seja, você começa, né, o aspecto científico é a tua base de partida, porque através da observação você é chamado a atenção. Quantos de nós não foi chamado a atenção no espírito e veio por espiritismo porque algo chamou a atenção, ou porque foi pela dor, ou porque teve curiosidade, mas algo desperta. Esse é o aspecto científico, é o aspecto que desvenda, que faz a gente, que impele, né, a busca, a curiosidade. Aí eu venho para o aspecto científico, que aí eu vou, com as questões morais e filosóficas, compreender, refletir e entender. Eu preciso da ação para que eu possa, de forma gradativa, continuar me melhorando. Isso é um processo. O que a gente não pode fazer é se ater somente na observação, somente na filosofia ou somente na ação. Eu preciso conjugar as três, para que realmente faça esse processo de educação e para que eu possa fazer o desenvolvimento que o Emmanuel falou lá no início, que eu trouxe. O físico, o moral e o sentimento. Ou seja, eu preciso, através do modificar o meu sentimento, fortalecer a minha vontade e fortalecer o meu intelecto. Então, esse é o processo que a gente vai conseguir desenvolver de forma gradativa a inteligência, o sentimento e a vontade. Como Kardec chegou nisso? Eu falei lá atrás, né? Didática naturalista. Como que eu vou... O que é importante para a gente? É saber que método que ele usou? Não. É o que eu posso aprender disso no meu dia a dia. Então, quando eu olho esses 6 aspectos, Kardec aplicou Pestalozzi na veia. Cabeça, coração e mãos, Pestalozzi dizia. Cabeça tem que conhecer, coração tem que sentir, mãos tem que fazer. Esse era o conceito. Pestalozzi aplicava isso com as crianças, tá? Kardec usa o sistema para aplicar na doutrina. Então, olha, cultivar o espírito natural de observação. Para a gente, o que eu faço? Eu observo o meu meio ambiente. Cultivar a inteligência segundo a marcha da possibilidade, respeitar o meu tempo e do outro. Estou trazendo para a gente, né? Partir do conhecido para o desconhecido. Kardec não fez isso? Kardec partiu. Como é que eu explico o fenômeno? Não é milagre. Então, como é que eu explico isso? Olha, parte do conhecido. O que tem aqui? São leis. Que leis são essas? Da física, da química, a biologia. Isso aqui eu uso e explico o desconhecido. Então, eu parto do conhecido para o desconhecido. Evito a atitude mecânica. O que é atitude mecânica? É decoreba, né, gente? Aquilo que a gente fazia na escola. Decorar. O que adianta eu saber o número da pergunta do Livro dos Espíritos?
Eu saber exatamente a fala de Jesus. Isso resolve o meu problema? Não. Né? Vai parecer que eu sou só muito conhecimento, mas eu não estou conseguindo fazer o trabalho educativo em mim. Não está me servindo. Apalpar com dedos e com a vista todas as realidades. Olha só a ação. Tá? E ele fala no final, confiar na memória somente aquilo que já foi captado pela inteligência. Ou seja, se aquele conhecimento não faz sentido para mim, não adianta nada. O que eu destaquei em amarelo é o livro, se a gente for observar, foi o que o Kardec usou no livro dos médiuns. Partir do conhecido para o desconhecido, para explicar os fenômenos, apalpar, experimentar. Quantas experiências foram feitas? Inúmeras. Então, traz isso para a nossa realidade, né? O que a gente tem que fazer diferente a partir desse conhecimento, tá? Bom, já falei sobre isso daqui, mas uma coisa que eu queria destacar é a frieza e a lucidez do Kardec. Então, como ele dizia, é melhor você negar 100 verdades do que aceitar uma mentira, né? 99 verdades, aceitar uma mentira, algo assim que ele falava. Porque, de fato, é isso. Então, a gente não pode cultivar essa questão da... Ele fala aqui do misticismo, né? Tem que questionar, sim, tem que indagar, a gente tem que entender, tem que fazer sentido, porque senão, de novo, esse processo de educação não vai ser feito em mim. Então, como eu uso isso que eu estou vendo em Kardec, e eu vou falar para vocês, eu não sou a melhor pessoa para falar de Kardec, tá? A gente tem que aprender muito ainda, observando as obras dele, lendo, conhecendo a vida dele, e cada vez que a gente lê alguma coisa, que a gente está fazendo um estudo sobre o livro dos médios ou o livro dos espíritos, o que a gente percebe? Que a gente não conhece Kardec. Não conhece, porque ele era um gênio. Ele era um gênio, a gente não alcança isso, tá? Bom, reflexões finais para a gente refletir. Eu estou me instruindo ou eu estou realmente me educando? O que o espiritismo está mudando a minha vida? Está me tornando uma pessoa melhor? Sim ou não? Então, essa é uma das reflexões que a gente tem que fazer. O que mudou na minha vida, né, depois do espiritismo? E eu queria deixar vocês com essa imagem, porque foi interessante. Recentemente, uma comunicação, né, um dos trabalhos que a gente faz no trabalho mediúnico, né, um companheiro soltou uma frase que eu tenho certeza que foi para mim, aquelas coisas que ele disse assim, aquilo foi para mim. Que ele falou o seguinte, olha, o que adianta vocês terem tanto conhecimento e serem igual um livro numa estante, empoeirando? E aí essa imagem dessa biblioteca me chamou muita atenção, porque o livro, ele tem serventia quando? Quando ele está na mão de alguém. Olha essa criança que está no cantinho. Se alguém está lendo esse livro, ele está navegando nesse conhecimento, ele está experienciando, ele está vivenciando, né? Mesmo que seja aqui. Então, imagina que cada um de nós é um livro nessa estante. Se esse livro não está na mão de alguém, ele não tem serventia. Então, a reflexão para a gente é: eu sou um livro vivo. Para quem eu estou servindo? Eu estou em alguma mão de alguém ou eu sou apenas um livro numa estante tomando poeira, me instruindo, me enchendo de conhecimento sem utilização para ajudar ninguém? Então, para a gente refletir. Eu fiquei com isso na cabeça, eu sei que foi para mim, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que é isso que a gente tem que... A educação, ela é para isso, né? Se não servir para nossa modificação, ela não está fazendo seu papel. Tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. É pouco tempo, adoraria falar aqui horas a fio sobre educação, que é um assunto que eu gosto muito, apesar de não ser da área. Essa foi a bibliografia que eu usei, né, para fazer o estudo. E, gente, é isso. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa diferente para vocês hoje, que tenha ficado alguma reflexão boa para vocês hoje, alguma frase, alguma coisa que tenha chamado a atenção. E agradeço muito a oportunidade da Rose por ter me dado essa oportunidade de estudar um pouquinho mais, de refletir, porque tive muitas reflexões nesse estudo, e poder estar aqui com vocês, né, dividindo tudo isso. Muito obrigada pela atenção. Nós é que agradecemos a Michele ter trazido para a gente seus conhecimentos, essas reflexões muito profundas, que possamos aproveitar esse momento para crescer e pensar realmente, principalmente, sobre essa última reflexão, o que nós estamos fazendo com os nossos conhecimentos.
Estamos deixando ele ser enterrado como aquele servo que enterrou seu talento, ou estamos buscando multiplicar através do conhecimento do outro? Então, que nós possamos pensar mais um pouquinho sobre isso, né? Ofertar esse conhecimento que nós estamos recebendo para que todos nós possamos crescer juntos. Porque assim realmente é como Cristo queria e como o Senhor deseja, que todos possamos caminhar juntos. Então, mais uma vez, minha amiga, muito obrigado por ter aceitado esse convite e ter feito esse trabalho conosco, nos levando a essa reflexão, tá bom? Um beijo aí no coração de todas.